igreja com a paz do Senhor, amém? Pessoal da igreja com a paz do Senhor, amém? Quem já pode sentir a presença de Deus pairando sobre a casa? Abre a tua boca, levanta a tua mão e adora, porque Ele já está presente aqui. Quando Deus se faz presente, alguma coisa acontece. Eu não sei o que você espera, mas a promessa se cumpre na tua vida. Eu não sei há quanto tempo você espera, mas a promessa está sendo renovada, está sendo selada e está sendo carimbada com o selo de Jeová. Quem acredita nisso, abre a boca e adora a Deus. Abra comigo a sua Bíblia, no livro de Êxodo, capítulo de número 12, versículo de número 11. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Jesus! Livro de Êxodo, capítulo 12, versículo 11. Enquanto você procura, eu quero agradecer a Deus pela vida do pastor Enoque, que fez o convite. Irmãos, eu só ia vir para visitar. Mandei mensagem e falei, pastor, eu vou aí só para dar um glória. Aí o pastor virou e falou, não, tu vai pregar. Eu falei, então tá bom. Então... Eu falei, tá certo. Agradeço a Deus pela vida do pastor, agradeço a Deus por este ministério que Deus já tem abençoado, que Deus continue abençoando poderosamente mais. Amém. Que a proporção de bênção, de unção, de graça e de glória seja ainda maior do que já tem sido, em nome de Jesus. Êxodo capítulo 12, versículo de número 11, que nos fala assim a palavra de Deus. Assim, pois, comereis os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Irmãos, o texto que agora acabamos de ler é um texto de extrema relevância, de extrema importância para a história do povo de Deus. Aqui nós acabamos de ler o texto em que Deus estabelece o culto ou a cerimônia, o evento ou o fenômeno da Páscoa. E Deus, Ele estabelece este culto por causa do motivo que todos nós conhecemos. O povo do Senhor está prestes a sair do Egito. A palavra de Deus nos mostra que o povo do Senhor está em seus últimos momentos, está em seus últimos instantes, está na sua contagem regressiva para sair do Egito e começar a sua peregrinação de volta à terra que manda leite e mel. A palavra do Senhor então nos diz que Deus, para realizar esta promessa, a palavra do Senhor nos fala que o povo do Senhor ficou cativo no Egito por cerca de 430 anos. A palavra de Deus nos mostra que quando o povo do Senhor chega ao Egito, o povo do Senhor não chega ao Egito como intruso. O povo do Senhor não chega ao Egito, conforme dizem alguns jargões. Eles não chegam pela janela, eles não chegam invadindo. A palavra de Deus diz que o povo do Senhor, quando chega, o povo do Senhor chega no Egito a convite. O povo do Senhor chega no Egito em posição de honra, em posição de destaque. Haja vista que quando eles chegam por intermédio de ninguém mais e ninguém menos do que José. A palavra de Deus diz que José era um grande governador. Ele estava apenas abaixo de Faraó. Acima dele só estava Faraó e ele não tinha que responder a mais ninguém. Então nisso a palavra de Deus diz que José, ele manda trazer os seus irmãos. Nós conhecemos a história, é um pouco longa, mas para resumir, o povo do Senhor entra no Egito pelas portas. Só que a palavra de Deus diz que o tempo passa, José morre, o faraó do tempo de José também morre, e o faraó que se levanta em seguida, a palavra de Deus diz que ele não conhecia a José, e ele não conhecia os feitos de José, ele não conhecia como Deus havia dado grande livramento para o Egito por intermédio de José. Coisa triste é quando o homem se esquece de quem o ajudou. Coisa triste é quando um homem ou uma mulher se esquece de quem lhe estendeu a mão, se esquece daquele que dobrou os joelhos pela sua vida pelas madrugadas, se esquece daquele que quando, aleluia, disse me ajuda, me socorre, estendeu as mãos, e agora que está tudo bem, nem lembra mais de quem o ajudou,
não faz mais, se faz de ingrato, se coloca na posição da ingratidão. E é o que acontece. A palavra de Deus diz que o faraó que vem em seguida, ele olha para o povo, ele não vê, ele não tem a mesma visão que o faraó passado, como aliados, como amigos ou como visitantes. Ele tem a visão de ameaça, ele tem a visão de exército inimigo. É inimigo dentro do nosso território. Então a gente tem que pará-los dentro do nosso território. A gente tem que parar, senão a qualquer momento, do jeito que eles vão crescer, eles podem se voltar contra nós. Eles podem, aleluia, juntar as forças, todas as forças que eles tiverem, e se levantar contra nós, lutar contra nós, se rebelar contra nós. Aí aqui eu já vejo algo muito interessante, sabe o que é? Eu vejo como é que é a visão do inimigo em meio a este mundo perdido, em meio a este mundo de trevas. Qual é a visão dele quando ele encontra um servo ou uma serva do Senhor? A primeira medida que o inimigo faz, muitas das vezes, é fazer como ele fez com Jesus. Primeiro ele tenta oferecendo coisas boas, ele tenta oferecendo coisas agradáveis, ele tenta oferecendo aquilo que vai de encontro à sua necessidade. Depois que ele viu que a pessoa não cedeu, agora o próximo passo é, já que ele não cede de um jeito, ele vai ter que ceder pela perseguição. Ela vai ter que parar pela perseguição. Vamos cercar para poder destruir. Às vezes o plano do inimigo é nos tentar. Quando ele vê que a tentação não está dando certo, porque quanto mais ele tenta, mais a obra cresce. Ele fala, então já que é assim, vamos destruir a obra pela perseguição. Eu não sei como é que você chegou aqui. Talvez a sua força chegou aqui pequena, quase acabando, porque o levante do inimigo tem sido terrível, e você não entende isso, e você fica se perguntando, Senhor, por que tanta coisa me sobreveio? Por que tanto mal? Por que toda essa luta? Por que essa perseguição se levantou de repente? A resposta de Deus para a sua vida aqui hoje é porque o inimigo está vendo aquilo que você não vê. Bruno, que história é essa? O inimigo está vendo em você aquilo que você não vê. Quer que eu te dê um exemplo? Dentro da palavra, a palavra de Deus diz que quando os gibeonitas se aliaram com Josué, os demais reis que estavam em volta, eles olharam e disseram, nós temos que nos levantar contra os gibeonitas. Por quê? Olha só o que o texto informa, porque eles eram homens fortes e de guerra. O inimigo se levantou contra os gibeonitas porque eles estavam vendo o potencial dos gibeonitas. E eles estavam vendo, se os gibeonitas se aliarem com Israel, acabou pra gente, porque são homens destros na guerra, são homens de valor, são pessoas de valor. Bruno, eu ainda não entendi, eu explico agora. O levante do inimigo, a fúria do inimigo contra mim e a tua vida, que você ainda não entendeu, que nós ainda não entendemos, é porque ele está vendo o meu e o teu potencial, o meu e o teu potencial de arrancar almas do inferno, o meu e o teu potencial de entrar nos hospitais e decretar a falência do Covid. Eu não sei quem é que vai pegar, mas eu quero te dizer uma coisa: a igreja não foi chamada para ser influenciada, foi chamada para influenciar. Alguém pegou, eu vou repetir. Jesus está dizendo para alguém aqui, eu te levantei na tua casa para influenciar naquele lugar. Paulo está dizendo que vai reinar. Eu quero dizer que nessa noite Deus está te dando munição e está te dizendo, volta para a batalha. Ainda não acabou, volta para a batalha. Ainda não acabou, volta para a peleja. Que ainda tem peleja ainda para vencer. O inimigo cerca, o Egito aprisiona. Só que a palavra de Deus nos informa, quanto mais pesado o inimigo vai tornando, quanto mais pesado o faraó vai tornando o jugo sobre o povo, quanto mais ele tenta cercar, quanto mais ele tenta oprimir, quanto mais ele tenta parar, ele tenta deter o crescimento do povo de Deus. A palavra de Deus diz, e mais eles se multiplicavam no meio da escravidão. Quanto mais escravos eles eram tornados, quanto maior era o jugo e quanto mais pesado era o serviço, mais eles frutificavam. Eu não sei como é que você chegou aqui hoje, mas eu quero te dizer
dizer: não desista e não olhe para trás. Continue olhando para aquele que é o autor e consumador da nossa fé, porque em meio a essa prova você vai crescer. O inimigo está olhando e está dizendo: vai ser assim que eu vou parar ele, vai ser assim que eu vou parar ela. O inimigo olhou para essa pandemia e disse: é agora que eu paro o crescimento da DGF. Mas é agora que Deus está dizendo: quanto maior a perseguição, mais a DGF vai frutificar. Eu vou repetir para ver se a igreja pega. Quanto mais o inimigo tenta te parar, mais vai frutificar, mais vai frutificar, vai frutificar. Em meio à terra de solidão vai frutificar, em meio à terra de sofrimento vai frutificar. A palavra de Deus então nos diz: passam-se esses 430 anos de escravidão, e a esperança ou a promessa vai sendo repassada de geração em geração. E qual é a promessa? Deus vai nos tirar daqui com mão forte. Glória a Deus. E eles vão passando para o outro de geração em geração, até que a palavra de Deus diz que Deus marca um encontro com Moisés no Monte Horebe. E quando Deus marca aquele encontro com Moisés, agora veja a situação: o povo está no Egito preso, Moisés está no meio do deserto e está tendo encontro com Deus. E Deus está dizendo: Moisés, pega o teu cajado, pega a vara que tens na tua mão, porque eu serei contigo para libertar o meu povo. Agora imagine como é que se encontrava o povo nesse momento. O povo estava aflito no Egito, já não sabia mais se ainda haveria alguma esperança do libertador, até que de repente Moisés chega, provocando toda aquela revolução, com aqueles sinais, com aqueles milagres, com aquelas maravilhas. Tem muita gente que entrou aqui hoje já sem esperança de ver o milagre, já sem esperança de ver o agir e o mover de Deus, já entrou aqui sem a esperança de ver libertação, de ver cura, de ver milagre, já está ouvindo há tanto tempo que Jesus faz, que Jesus opera, que Jesus trabalha, só que a esperança, a situação está dizendo: não vai dar, não vai conseguir, você vai morrer, você vai perecer. Só que quando ninguém espera, quando o povo menos espera, Deus levanta Moisés no meio do deserto. Você pode não estar vendo agora, mas Deus está levando alguém no meio do deserto. E no meio do deserto você está escravo, mas no meio do deserto Deus está levantando um Moisés, Deus está incomodando um Moisés para a bênção chegar na tua vida. Você pode não estar vendo, a palavra de Deus nos diz, no segundo livro dos Reis, capítulo de número 3, Deus usou o profeta Eliseu dizendo: olha, vocês não verão vento, vocês não verão chuva, vocês não verão sinal, mas a água vai chegar. O historiador Flávio José, no livro A História dos Hebreus, ele relata que naquela madrugada, depois que Deus fez essa promessa, houve uma chuva terrível na terra de Edom. E quando essa terra ela foi tomada por essa chuva, a história fala que as águas foram tão grandes e tão fortes que a água teve que procurar um meio para poder sair. E quando a água saiu, a palavra de Deus diz que a água vai de encontro ao deserto. Enquanto eles estavam adorando a Deus, a água chegou e eles puderam se saciar. Eles não viram o vento. Aleluia, a chuva aconteceu na terra de Edom, em um lugar distante. Mas enquanto a chuva estava acontecendo em um lugar distante, no meio do deserto, eles estavam adorando a Deus. Eu não sei como é que você se encontra, mas Deus está te dizendo: adora em meio ao deserto, porque quando você não vê chuva, tem chuva acontecendo na terra de Edom. E a chuva que está acontecendo em Edom vai chegar na tua terra e vai trazer vida aonde havia morte, vai trazer vitória onde havia derrota. Aqui o povo também não estava vendo sinal nenhum, mas eles tinham a promessa: Deus vai nos libertar. Deus então envia Moisés para encurtar um pouquinho a história. Acontece a famosa história das 10 pragas, e aqui nós estamos no contexto da última praga. Conforme eu falei aqui no início, o povo de Israel está aqui em seus últimos momentos, na sua contagem regressiva, nas suas últimas horas. Contando, eu imagino que o povo do Senhor estava neste momento contando as horas para poder sair daquela terra.
A palavra de Deus então nos diz que em meio a esta última praga, Deus então começa a dar instruções para o povo. E eu vi algo muito interessante. E o que eu vi interessante foi que no decorrer das pragas, Deus iria só dar instrução para o povo na última praga. Quando eu reparei, eu falei, calma aí, Deus deu instrução só na última, por que Ele não falou nada nas primeiras? Aí eu entendi, era porque o papo dele não era primeiro com o povo, o papo dele era primeiro com o faraó, a conversa dele era com o faraó. Depois que a conversa dele saiu de faraó, a conversa dele então agora vai para o povo. Eu não sei quem é que vai pegar essa palavra, mas eu tenho uma palavra para liberar. Jesus está mandando eu dizer para alguém aqui: o que você pode fazer, você faz. Agora o que é comigo, eu faço. O que é comigo, eu faço. Mas o que cabe a você, faz você mesmo. A palavra de Deus diz: esforça-te e tem de bom ânimo, que eu te ajudarei. Enquanto você se esforça, tem coisas que é para você colocar no parado e não olhar para trás. Agora tem situações em que você tem que parar e ver qual é o agir de Deus. Glória a Deus. Até que Deus venha falar diretamente contigo. Pode avançar porque eu abri caminho no deserto. Pode avançar porque o mar é meu e eu abro caminho no meio do mar para você passar. O teu trabalho é marchar. Sabe o que eu vejo aqui, pastor Enoque? Tem muita gente que está parado diante do mar. Deus já até abriu o mar, só que está esperando alguma coisa acontecer. Mas Deus está mandando dizer para alguém aqui: para de ficar parado diante do mar, porque o mar eu já abri. O trabalho de atravessar o mar é seu. O trabalho de abrir o mar é meu. O trabalho de te tirar do Egito é meu. Agora o trabalho de você passar pelas portas é seu. O trabalho de você é seu, porque a promessa Deus já te deu. Agora cabe você tomar posse da promessa. Deus agora se dirige para o povo. E nessa direção que Deus dá para o povo, na instituição da primeira Páscoa, Deus ele vai falando o seguinte: olha, este vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro mês do ano. E eu fui estudar um pouquinho, fui meditar um pouquinho nessa palavra, fui buscar algumas referências históricas, e eu descobri algo interessante, que para os demais, aquele era o sétimo mês do ano. Para os egípcios era o sétimo mês. Mas olha o que Deus está dizendo. Deus está chegando para o povo e está dizendo: este será o princípio dos meses. Sabe, eu fiquei com uma pulga atrás da orelha e eu falei: Senhor, o Senhor já estava falando que aquele ali seria o princípio dos meses. Esse seria o primeiro dos meses. Mas como é que esse seria o primeiro dos meses se eles ainda nem haviam sido libertos? Se eles ainda nem haviam saído do Egito? Aí o Senhor me respondeu: Bruno, é porque eu já estava tratando com a mente do meu povo. Eu falei: como, Senhor? Eu já estava ensinando para eles a andarem como livres em terra de escravidão. Não, calma aí, tu não pegou, eu vou repetir. Jesus ele está querendo te ensinar no meio do teu cativeiro andar como livre, como se nada tivesse de bem. Jesus ele quer te ensinar a andar como livre. As suas promoções nessa terra não são à toa. É para você aprender a andar como se já estivesse no céu, mesmo estando na terra. É para você aprender a andar nos padrões do céu, como se você já estivesse lá mesmo estando na terra. Você pode estar na terra de provação, mas Deus está dizendo: ei, filho, anda como livre, fala como livre, se veste como livre, se comporta como livre. Tem muita gente que até está na terra prometida, mas que ainda está com a mente presa ao Egito. Mas Jesus está dizendo: ei, liberta essa mente do Egito, se transforma pela minha palavra. Deixa minha palavra transformar, deixa minha palavra libertar, deixa ela transformar, porque eu não quero você escravo, eu quero livre, livre, livre para me adorar, livre para glorificar, livre para me exaltar. Eu te quero livre. Aí eu vejo algo interessante, eu já estava dizendo para o povo: Moisés, fale para o meu povo, já começa a se comportar no seu futuro. Vire, sai da boca profética de Deus para alguém aí do seu lado e fala: Deus quer te ensinar a se comportar de acordo com o seu futuro. Tem gente que não está entendendo por que a coisa está apertando. É
É Deus te ensinando a se comportar no seu futuro. E o maior futuro que aguarda a igreja não é na terra, é no céu. Ele quer te ensinar a andar como se você estivesse lá. Glória a Deus. A palavra de Deus então diz que em meio às instruções, Deus ele fala: vocês tomarão um cordeiro sem mancha, sem mácula, e ao 14º dia deste mês vocês o sacrificarão, vocês o matarão e o assarão. Eles cantam aleluia. Depois dele ser cozido, vocês vão pegar o sangue, vão aspergir nas ombreiras das portas, e do cordeiro que vocês assaram, vocês vão se alimentar dele. Por quê? Porque longa será a jornada, longa será a caminhada. Agora, veja os elementos que Deus me permitiu ver nessa passagem. O primeiro elemento que eu vi aqui, que é o mais comum e é o mais falado dessa passagem, é o sangue do cordeiro. É o sangue do cordeiro que dá escape, que dá livramento. Segundo a cultura da tradição judaica, o sangue tem a vida da pessoa, o sangue tem a vida daquele ser. Então, quando o cordeiro é morto e o seu sangue é aspergido, era Deus dizendo: a vida do cordeiro pela vida de vocês. Sabe o que eu vejo aqui? Eu vejo ninguém mais, ninguém menos do que aquele que, mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se humilhou e assumiu a forma de servo, e foi fiel e obediente até a morte, e morte de cruz. Olha só o que eu vejo aqui. Era Deus dizendo para a igreja nos tempos de hoje, era Deus dizendo: olha, a partir de hoje o padrão de vocês já não vai ser segundo o padrão do Egito, o padrão de vocês vai ser segundo a pureza do cordeiro, vai ser segundo a santidade do cordeiro, vai ser segundo a vida do cordeiro. A Bíblia diz que o cordeiro, que é maior do que todos os cordeiros, foi oferecido por nós na cruz do Calvário, e pelo sangue dele nós podemos ser lavados, nós podemos ser libertos, nós podemos ser remidos, nós podemos ser livres do juízo da ira vindoura, nós podemos ser livres por causa do sangue do cordeiro. Agora, a aplicação do sangue do cordeiro para nós hoje é: se nós somos lavados com o sangue do cordeiro, era Deus dizendo: pare de andar como vocês querem e andem conforme a pureza que há no cordeiro. Trazendo para nós no dia de hoje, era o que Paulo estava ensinando para a igreja, quando ele disse: eu estou crucificado com Cristo, e a vida que agora eu vivo na carne, vivo-a na fé do Filho do Deus vivo. Era Paulo dizendo: a partir de hoje, Deus falando para a igreja, Deus falando para o povo dele hoje, a partir de hoje, depois de lavados e remidos no sangue do cordeiro, a sua vida não é mais de vocês, a sua vida agora tem que ser uma com Cristo. Cristo tem que ser falado, Cristo tem que ser pregado, Cristo tem que ser vivido, o poder de Cristo tem que estar sobre vocês. Quando o sangue do cordeiro foi derramado na cruz do Calvário, era a vida dele. A palavra de Deus diz que a sua alma foi derramada naquela cruz. Glória a Deus, aleluia. E o fogo sobre o qual o cordeiro aqui foi assado, nós entendemos fogo como o poder de Deus, como glória, como o mover do agir do Espírito Santo. Aleluia. Mas nessa passagem aqui também está falando a respeito do sofrimento, da aflição. Está falando do sofrimento e da aflição que o Cordeiro de Deus teria no futuro. Porque a palavra de Deus nos diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E a palavra de Deus diz verdadeiramente: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas iniquidades. Ele levou sobre si um castigo que nos traz a paz, estava sobre ele, e nós o reputamos como aflito e como rejeitado de Deus. Ele passou pela maior das aflições, ele passou pela provação da cruz, ele foi achado provado e foi achado aprovado diante da lei, diante de Deus, diante do inferno, diante dos anjos e diante dos homens. E por causa do sangue dele, hoje nos é dado vida. Aquilo que era para ser morte, a pandemia estava dizendo é morte, mas o Cordeiro já falou na cruz: é vida, é vida, é vida.
Vocês então falam o seguinte: vocês vão se alimentar do cordeiro e não vão deixar sobrar nada. Quando eu cheguei nessa parte da leitura, eu falei: Senhor, o que isso significa? E ele me abriu o leque a respeito disso. Ele estava dizendo: fala para a minha igreja que quando for se alimentar daquilo que eu estiver dando, não pode ser pela metade, tem que ser por completo. Por quê? Porque a bênção que eu tenho é por completo, mas primeiro tem que comer por completo daquilo que eu der. Ainda que não venha gostar. Ah, mas vão fazer cara feia, Bruno. Não importa, tem que comer, ainda que ninguém queira comer. Às vezes é difícil a gente passar por situações que mais ninguém desejaria passar. Às vezes é difícil suportar provas que mais ninguém imaginaria suportar. Mas Jesus está dizendo: ei, suporta e se alimenta. Suporta e se alimenta. Por quê? Porque quando chegar o tempo da bênção, também não vai sobrar nada da bênção, mas vai chegar na tua mão. Quando chegar o tempo do milagre, o milagre vai chegar por completo. Mas primeiro se alimenta por completo do cordeiro. Sabe qual é a parte do cordeiro que é mais difícil a gente se alimentar? Trazendo para nós no dia de hoje, é aquela parte que o cordeiro, antes de ser crucificado, ele disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Meu Deus, aleluia. Essa é a pior parte. Por quê? Porque quando a gente está sendo provado, Deus ele vira para a gente e fala: e aí, o que tu vai fazer agora? Tu vai voltar atrás ou vai continuar mais um pouco? Tu vai se contaminar ou você vai santificar mais um pouco? Você vai parar de subir monte ou vai continuar? Você vai parar de orar pelas madrugadas porque os seus olhos não estão valendo mais a pena? Ou você vai suportar mais um pouquinho? Eu não sei quem é que vai pegar, mas Jesus está mandando eu dizer: fala para minha igreja que para se alimentar do que eu tenho, tem que suportar a provação. É necessário, eu sei que dói, eu sei que é difícil, é apertado, é estreito, é doloroso o caminho, mas não se preocupa, porque aquilo que a terra não puder te compensar, o céu já tem a recompensa guardada para você. E nós chegamos no versículo 11. Assim pois comereis os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Olha só a instrução. Eu vejo isso aqui como uma das maiores instruções para o povo de Deus, não só naquele tempo, mas para toda a história. Só que interessante é que eu vejo isso aqui com os olhos espirituais. Eu vejo isso aqui como um alerta ainda maior, como uma instrução ainda maior para a igreja antes da volta de Jesus. Porque é fácil eu até ser lavado e remido no sangue. É fácil eu até passar pelas águas do batismo. Agora o difícil é eu conseguir seguir a instrução que diz aqui: os vossos lombos cingidos. Bruno, por que essa expressão é tão difícil de ser seguida? Para eu vou explicar aqui um pouco para você entender por que é difícil para nós seguir essa instrução. É difícil, mas não é impossível. Essa expressão lombos cingidos era porque o povo, naquele tempo, nós conhecemos que naquele tempo e ainda nos dias de hoje, em certas partes do Oriente Médio, o povo tem o costume de vestir aquelas vestes longas, aquelas vestes compridas, aquilo que nós aqui hoje entendemos como vestidões, que nós vemos como vestidões, e era o costume deles. E toda vez que alguém dizia: vai ter trabalho, vai ter obra, é tempo de colheita, ou então é tempo de guerra, eles começavam a dizer uns para os outros: vamos cingir os lombos. Por quê? Essa expressão cingir os lombos era o seguinte: devido às vestes longas, não era impossível, era difícil, era mais difícil fazer a atividade física.
Era mais difícil, por exemplo, correr. Era mais difícil, por exemplo, levar algo pesado. Então o que eles faziam? Eles pegavam as suas vestes, suspendiam, amarravam o cinto. E assim acontecia a expressão: cinja os vossos lombos. E por que essa expressão ela acontece aqui? É porque o povo de Deus vai iniciar uma longa caminhada, uma longa peregrinação, algo que vai exigir um esforço físico do povo de Deus. Então, para não correr o risco de ninguém tropeçar, para ninguém, aleluia, cair no meio do caminho e ficar para trás, para ninguém ser feito de algo fácil para o Egito atingir, vamos cingir os vossos lombos, porque ninguém vai tropeçar. Aleluia. Se você for ler na carta aos Efésios, capítulo de número 6, quando Paulo ele começa a instrução sobre como vestir a armadura de Deus, isso aqui eu vi, é algo muito interessante. Paulo ele não começa pela couraça, Paulo ele não começa pelo capacete, ele não começa pela espada, ele não começa pelo escudo, ele não começa pelo calçado. Sabe por onde ele começa? Estejai os vossos lombos cingidos com a verdade. E que verdade é essa? A minha verdade, Bruno? Não. A palavra de Deus diz que Jesus, quando ele estava orando no Getsemane, ele falou o seguinte: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Agora, clareando o nosso entendimento para a igreja dos últimos dias, para que essa instrução serve, nós vemos aqui que Deus está dizendo: cinjam os vossos lombos, ou seja, amarrem os seus cintos. Sabe por que tem muita gente que até crê que Jesus vai voltar? Mas por que a Bíblia fala que será difícil subir na volta de Jesus? É porque nem todo mundo vai estar com os lombos cingidos, nem todo mundo vai estar, aleluia, com a sua veste, aleluia. Nem todo mundo vai estar com os lombos cingidos, nem todo mundo vai estar com o seu cinto, porque vai ter perdido o cinto da verdade. Mas só que Deus está dizendo para a igreja dos últimos dias: peguem a minha palavra que é verdade e comecem a alinhar a vida de vocês. Aquilo que está demais, vocês têm que alinhar. Aquilo que está de menos tem que estar no nível da palavra. Eu não posso ser meio termo, eu não posso ser crente Laodiceia, eu tenho que estar no quadrado de Deus, cingidos os lombos com a verdade. Os meus lombos têm que estar cingidos com a palavra. A minha vida tem que estar alinhada com a palavra. Aí eu entendo a expressão: conhecereis a verdade nos libertará. Porque se a verdade estiver em você, aquilo que está demais na tua vida, a verdade, ela vai começar a alinhar e vai colocar segundo o padrão de Deus, para que você, quando você estiver lutando contra o diabo pela sua vida, pela sua casa, ele não vem achar nenhuma ocasião contra a tua vida. Porque a palavra de Deus diz que o nosso inimigo, ele está bramindo ao nosso redor, ele está bramindo como leão. Ele não é leão. Aliás, se ele se faz de leão, ele não passa de um leão de araque, ele não passa de um leão falsificado, porque o verdadeiro leão está sentado no alto e sublime trono, e ele está dizendo para a igreja: cingi os vossos lombos, porque é chegado o tempo de viver promessa, é chegado o tempo de viver milagre, é chegado o tempo de sair da terra do Egito. Cingi os vossos lombos, que a minha palavra seja um parâmetro para vocês. Cingindo os lombos com a verdade. Por que muitos estão tropeçando nos dias de hoje? É porque a verdade saiu deles faz tempo. Aí, trazendo ainda nos dias de hoje, sabe o que eu também vejo? Entre aqueles que até tentam cingir os vossos lombos, cingir os seus lombos, eu vejo o seguinte: que aqueles que estão até apertando o cinto, só que o cinto ainda está folgado, e aquilo que era para ficar retido, aquilo que era para estar sob domínio, está estampando. E tem muita gente que está tropeçando por causa disso. Por quê? Porque tem gente que o cinto está frouxo demais. Em compensação, há outros que estão apertando demais o cinto e estão ficando com dificuldade de mudar, estão ficando com dificuldade de locomover, estão ocupados demais para estar com a família, e estão ocupados demais porque estão envolvidos em muita coisa. Mas Deus está dizendo: ei, coloque o cinto na medida certa.
Porque se ficar frouxo, aquilo que era para estar seguro vai começar a desandar. Quer ver as coisas na tua vida voltarem a andar? Aperta o cinto da verdade. Deixa a verdade tomar conta, para que a verdade possa, aleluia, entrar naquilo que você não consegue. Glória a Deus. A segunda instrução: os vossos sapatos nos pés. Ainda dentro do contexto da armadura, em Efésios capítulo de número 6, Paulo ele fala que os nossos pés têm que estar calçados com a preparação do Evangelho da paz. Agora, trazendo para o contexto aqui do povo de Israel. O povo de Israel ia enfrentar a peregrinação no deserto. Então, iria enfrentar alguns animais peçonhentos do deserto. Poderia enfrentar com alguma armadilha do deserto. Então, os seus pés tinham que estar bem calçados. Trazendo prova do dia de hoje. Em meio às batalhas que nós vivemos, em meio à luta que nós vivemos, o Evangelho da paz tem que estar calçado nos nossos pés. Temos que estar calçados no Evangelho da paz, porque a qualquer momento o diabo ele vai virar no meu e no teu pé, e o nosso pé tem que estar bem calçado. Se houver ainda alguma brecha no nosso pé, ele vai conseguir nos inflamar, ele vai inflamar a nossa alma e vai conseguir nos adoecer, a ponto de ficar cada vez mais difícil uma recuperação. Tem muita gente que está envenenado, sabe por quê? Muita gente está envenenado nos dias de hoje, porque já não tem mais o Evangelho da paz. O que é pregado qualquer outra coisa, menos Evangelho. Mas Deus me trouxe aqui para dizer: igreja, calça os sapatos do Evangelho da paz, para que quando o inimigo vier atingir os vossos pés, ele não encontre brecha. A palavra de Deus diz: eu vos dou autoridade para esmagar serpentes e escorpiões. Quer ter autoridade para esmagar todo o poder das trevas? O Evangelho tem que fazer parte do teu dia a dia. O Evangelho tem que ser o teu calçado. O Evangelho tem que ser a tua base. O Evangelho tem que ser a tua fortaleza. Por último, cajado na mão. Cajado fala de autoridade e de direção. Porque a autoridade fala, toda vez que se vê um cajado, o pessoal olhava e já identificava logo: é um pastor de ovelhas. Quando olham para mim, para a tua vida, tem alguma coisa que nos identifica como servos e servas do Senhor? Quando olham para nós, alguém pode dizer: é um servo de Deus, é uma serva de Deus. A palavra de Deus nos diz: cajado na mão. Nós estamos falando de autoridade e estamos falando também de direção, porque o pastor usava o cajado para direcionar as suas ovelhas, porque o povo de Israel era um povo dedicado ao pastoreio. Então, sendo um povo dedicado ao pastoreio, Deus está dizendo: estejam com o vosso cajado nas vossas mãos. Agora, a instrução que eu vejo para a igreja nos últimos dias é que a igreja que vai subir não é uma igreja fraca, é uma igreja forte de autoridade. É uma igreja que tem cajado. A igreja que vai subir não é uma igreja que fica parada entre quatro paredes. É uma igreja que quando chega lá fora, até o diabo tem que olhar e dizer: eis aí o servo de Deus. Bruno, como é que você diz isso? A minha Bíblia diz que quando Paulo e Silas estavam andando no meio da cidade, uma mulher com espírito de adivinhação olhou, e o espírito que estava nela, ele disse através dela: eis aí os servos do Senhor. Agora veja, até o inferno identificava Paulo e Silas como servos do Senhor. O que o inferno e o que o céu e o que a terra tem que dizer ao meu e ao teu respeito? Porque a palavra de Deus diz que céu, terra são testemunhas de tudo aquilo que nós fazemos e deixamos de fazer. Davi ele entendeu bem isso, porque quando Davi ele escreve o Salmo de número 51, ele fala: eu pequei perante ti, somente contra ti pequei. Eu pequei perante os céus e a terra. Os céus e a terra são testemunha do meu erro. Os céus e a terra, o que eles têm a testemunhar ao meu e ao teu respeito? A palavra de Deus diz que quando o anjo do Senhor se revela para Daniel, o anjo do Senhor chega para Daniel e fala: homem, servo muito amado no céu, ouve a palavra que Deus tem para ti.
Eu não sei o que a terra tem dito ao teu respeito, mas o céu está dizendo: homem muito amado, mulher muito amada, tu és tão amado e tão amada que o Cordeiro se deu a por ti na cruz do Calvário. Ouve hoje a palavra de Deus. Por último, e para terminar, a palavra de Deus diz: e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Bruno, por que essa palavra hoje? Essa palavra, comereis apressadamente, era Deus dizendo: povo meu, aquilo que eu tenho para fazer convosco, eu tenho pressa. Tem muita coisa na minha e na tua vida que Deus quer fazer, mas só que Ele fala: eu tenho pressa, come apressadamente. Come apressadamente, porque depressa eu vou te tirar da terra do Egito. Come apressadamente, porque apressadamente eu vou te conduzir no meio do deserto. Come apressadamente, porque a terra prometida te aguarda. Coma apressadamente, porque tem promessa te esperando do outro lado. Coma apressadamente, que a Faraó eu já tenho tratado. Coma apressadamente. Há muitas obras que estão sendo retidas, porque a gente está querendo comer o Cordeiro aos poucos. A gente está querendo se alimentar da palavra aos poucos, mas Deus está dizendo: se alimenta apressadamente, porque a obra que eu tenho contigo é depressa. A obra, o que eu tenho que fazer para a minha igreja é depressa. E a palavra de Deus diz: eis que breve venho. Guarda o que tu tens para que ninguém tome de ti. Guarda o que tu tens. Se alimenta depressa, porque o Senhor breve vem. Se alimenta depressa, porque em breve a trombeta soará. Se alimenta depressa, porque o céu nos aguarda. E até aqui o Senhor concedeu. Corta para ele, corta para ele. Que sejamos nós restaurados e transformados pela ação e pelo poder dessa palavra. Se coloca de pé, quero convidar você para vir aqui à frente. O pastor Roberto vai estar aqui orando pela sua vida e te ungindo em nome de Jesus. Que palavra o Senhor nos entregou essa noite. Guarde essa palavra no teu coração e permita que ela mude a sua vida, transforme todo o seu ser e te faça verdadeiramente um servo do Senhor, no vale, no deserto, nas lutas, nas perseguições, independente do lugar. Seja um fiel servo de Jesus Cristo. Quem vai receber oração, unção, vem aqui na frente em nome de Jesus. Por 9 vezes Faraó confessou o pecado, só não teve a atitude de mudar. A primeira praga veio: tá bom, Moisés, pequei contra o seu Deus, reconheço isso. A segunda praga veio: Moisés, eu pequei contra o seu Deus. Faraó está confessando o pecado, mas não está tendo mudança nenhuma. A quinta praga veio, a sétima, a oitava, tá bom, Moisés, eu reconheço, eu pequei contra o Deus de Israel, ele é poderoso, acaba com essa praga. A nona praga veio, tá bom, Moisés, eu confesso